Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Sou IFRJ. Hoje a gente está com uma presença muito especial, que tenho certeza que vai inspirar muitos dos nossos estudantes. A gente está aqui com o Danilo Soriano dos Santos, ele é estudante do campus Paracambi do IFRJ, né? Ele atualmente cursa o curso técnico em eletrotécnica, integrado ao ensino médio. Tem uma história muito bonita aí em Olimpíadas de Matemática, colecionando várias medalhas e várias conquistas. E aí eu vou deixar ele aqui contar a trajetória dele e a gente vai bater um papo que tenho certeza que vocês vão gostar. Danilo, muito obrigado por você estar aqui hoje, assim, muito importante para a gente, né, e principalmente para a FRJ. Quando a gente trabalha com essas histórias inspiradoras, e tenho certeza que você é um exemplo para muitos outros estudantes que queiram vir estudar na FRJ, e aí a gente queria conhecer um pouquinho da sua história, né? Eu acho que a gente podia começar você explicando como que o FRJ surgiu, como você escolheu o curso de eletrotécnica. Assim, eu conheci o FRJ por meio de um preparatório que eu fazia, né, entre 2020 e 2021. Né, e lá a gente fazia provas para várias escolas técnicas, como Cefet, FATEC, FRJ. E eu me interessei pela FRJ, que era mais próxima ali, né, de onde eu morava, aí em Paracambi. Né, e então eu decidi escolher. Né, lá no FRJ tinha um curso de mecânica, eletrotécnica, e eu me interessei mais pelo de eletrotécnica, porque eu sempre tive um interesse maior, assim, na área da eletricidade e tudo mais. Quando eu era mais novo, eu sempre gostava, assim, de mexer com pilha, né, esse tipo de coisa, aqueles motorzinho de carrinho, eu ficava montando várias bugigangas, assim, né, eu achava muito interessante a eletricidade e queria entender melhor. Daí, por isso, eu decidi escolher o curso de eletrotécnica. Eu não me arrependo, é um curso muito bom, confesso, é bem puxado, né, mas é um curso muito bom, que forma bons profissionais no mercado, e eu não me arrependo de ter escolhido, não. É muito bom. Você está atualmente em qual período? Eu tô indo, né, pro 7º período de eletrotécnica. Sétimo período, quase no finalzinho. Você já pensou o que você vai fazer depois? Já tem alguma Já, ideia? já pensei bastante, né? Eu sempre tive muito na dúvida entre fazer engenharia elétrica ou fazer matemática, que é o que eu mais gosto. Atualmente eu estou pensando em fazer matemática no Empatec, agora que abriu, né, no Instituto Novo. Eu estava pensando em cursar matemática lá, só que com ênfase em ciência da computação, que é uma coisa que eu me interessei também, né, ao longo da minha trajetória na escola. No curso de técnica eu tive uma disciplina chamada Lógica de Programação. Nessa disciplina eu aprendi um pouco a programar e tudo mais, né? Tive contato com Python e com algumas disciplinas, né, da programação. Daí com isso eu tive, gostei tanto quanto eu gostei de matemática, né, quando eu comecei a estudar, e me interessei bastante pela área. Na minha IC também, na minha iniciação científica que eu fiz em física, eu também tive contato com programação, né? Meus professores me ensinaram, né? Eu tive aula de cálculo com meus professores, aprendemos a resolver, fazer integrais numéricas e tudo mais, né? Uma coisa bem Uhum. acima do que a gente vê na escola, né? Mas os professores decidiram ensinar pra gente, né? E lá a gente teve contato com algumas linguagens, como por exemplo a linguagem C, para poder dominar um programa que o professor Leandro de Oliveira, inclusive salve aí para o professor lá, Leandro de Oliveira e Rafael de Souza Dutra, que são meus orientadores de iniciação científica, professores de física da FRJ Campus Paracambi, né? E o professor, a gente tinha feito um trabalho, né, com um programa que resolvia entregar as numéricas e tudo mais. Aí nesse programa a gente tinha que utilizar a linguagem C. Daí eu tive contato com essa linguagem e me interessei por essa parte de programação. Daí decidi que, assim, como eu gostava de matemática, né, e no IMPA lá você fazer um curso de matemática com ênfase em ciência da computação, né, tipo, fazer os dois ao mesmo tempo ali é um sonho, né, pra mim. Eu acho que você vai gostar bastante. A base da computação é a matemática, né? Minha Uhum. primeira graduação foi em computação. Caramba, interessante. E aí a base é matemática, então assim, você realmente tem que gostar muito de matemática. Uhum. Mas tenho certeza que você vai gostar, ainda mais se você teve contato com linguagem de programação, né? Uhum. E é o que você... Foi legal esses projetos que você vem trabalhando, porque você consegue associar a matemática à computação, inclusive para resolução de problemas, como equações diferenciais Sim, sim. ordinárias e tudo, é bem interessante. Eu acho que, assim, uma vez que você aprende a matemática a um nível avançado, a um nível que você começa a conviver com a matemática, né, digamos assim, você começa a enxergar em tudo e começa a usar a matemática, né, como ferramenta para você resolver vários problemas, tanto do dia a dia, quanto até outras matérias, por exemplo. Matemática foi uma coisa que me ajudou muito quando eu aprendi física, por exemplo, na escola, e me ajuda até hoje em outras áreas também. Na programação também é muito utilizada a matemática.
Então, assim, a matemática é uma linguagem universal que está em todo lugar. Então, quando você domina a matemática, acho que você já está safo na maioria das áreas, assim, né? Você sabe que a matemática é assim, um tabu, às vezes, para algumas pessoas, Sim. né? As pessoas acabam, às vezes, tendo um medo maior, acho que talvez pelo próprio nome, assim, as pessoas já têm, assim, poxa, eu vou ter dificuldade. Como é que começou o seu interesse na matemática e como você acha que você poderia auxiliar as pessoas, né? Falar para as pessoas o caminho que elas podem seguir para, quem sabe, gostar de matemática Uhum. também? Eu sei bem como é que é esse medo da matemática, né? Eu já me deparei com diversos colegas que tinham dificuldade e o medo da matemática também, eu sei bem como é que é isso. Bem, meu interesse começou quando eu era bem novinho, né? Eu tinha meus 8 anos de idade. Eu lembro que minha mãe sempre falava comigo para estudar e tudo mais, né? Daí um dia eu decidi realmente pegar um livro e estudar, na época eu estava no terceiro ano do fundamental, né? Daí eu tinha alguns livros do segundo, do terceiro ano do fundamental, de matemática e português, daí eu peguei um livro lá do segundo ano do fundamental e comecei a estudar. E naquela época, né, quando eu tava no terceiro ano, segundo ano, era só continha de mais, de menos. Daí eu comecei a resolver os problemas daquele livro, eu achei muito fácil. Daí por conta disso eu gostei da matemática. Daí eu resolvi aquele livro inteiro do segundo ano fundamental, resolvi do terceiro também. E acabei gostando, porque eu achava muito fácil, né? O que é até engraçado, as pessoas acham matemática difícil e tudo mais, mas naquela época eu achei fácil porque, né, eu era pequena, a matemática era fácil naquela época. E como eu gostei da matemática, eu comecei a me dedicar mais nas aulas da escola, né? Sempre nas aulas eu era muito dedicado, tentando sempre aprender, tudo que a escola, tudo que eu, assim, eu aprendia sobre matemática na escola, chegava em casa eu revisava e sempre tentava aprofundar mais na medida do possível. Então isso foi uma coisa que eu fui levando com o tempo, né? Sempre me destacando, assim, sempre me dedicando em matemática. Então eu sempre fui um aluno muito bom, assim, na escola, né? Eu não tinha, assim, acesso a conhecimentos mais avançados, assim, em matemática, mas em tudo que a escola ali, me passava de matemática, eu dominava ali e tentava sempre dar o meu máximo na matéria. E uma dica que eu dou para as pessoas que querem gostar de matemática é simplesmente dar uma chance para a matemática, né? Às vezes as pessoas nem tentam aprender, só olham assim, né? Por exemplo, as pessoas têm muito medo, né, de incógnitas, por exemplo, que é uma coisa que eu vejo muito no ensino médio. Acho que assim, a maior barreira da matemática em relação às pessoas, entre as pessoas e a matemática, eu acho que é a matemática básica. Sabe, tem muita gente que não domina a matemática básica, eu já vi até isso na FRJ, quando eu entrei, por conta da pandemia, teve vários alunos que tiveram déficit, assim, um déficit, né, de aprendizado e não sabiam coisas básicas da matemática. Por conta disso, elas acabaram tendo dificuldade, né? E isso acaba fazendo com que as pessoas acabem abonizando, né, a matemática, tendo medo dela. Mas às vezes é porque as pessoas não compreendem o simples e a matemática é uma linguagem que é uma matéria que você precisa do simples para poder progredir. Cada bloco assim na matemática depende, é como se fosse uma parede de tijolos que você vai construindo, né? Então conforme você vai construindo, você precisa cada linha, né, dessa parede de tijolos depende da linha anterior. Então não tem como você construir um conhecimento aprofundado em matemática se você não sabe as bases. Então, a primeira coisa que eu digo é dar uma chance à matemática e segunda é aprender matemática básica. E a terceira é paciência, porque a matemática é realmente um pouquinho difícil de aprender, né? Ainda mais, por exemplo, se você já está em um nível avançado, se você já está no ensino médio, por exemplo, ainda não domina a matemática, então você está vendo vários assuntos avançados e isso pode parecer um pouquinho complicado. Então você vai ter que correr um pouquinho mais, né, para aprender desde a base e tudo mais. Mas é o que eu digo, primeiro, dar uma chance à matemática, aprender as bases, né, os conceitos mais iniciais, assim, de matemática, e ter paciência, né, para aprender os conteúdos, porque realmente não é fácil aprender matemática, né, e são diversos conteúdos, é muita coisa, então tem que ter paciência e tem que perseverar para conseguir, né, aprender. Agora, queria falar aí das suas Olimpíadas, né? O Danilo trouxe grande parte das conquistas dele em Olimpíadas que ele tenha participado. Uma delas foi fora, né? Na Uhum, Tailândia. foi, tem isso aí. A International Talent Talent, Mathematics Contest, né? sim, Na sim. Tailândia. E aí, assim, antes da gente falar dessas conquistas, como que é a sua rotina de estudos quando você está se preparando para uma dessas Olimpíadas? Isso é meio complicado de responder, né? Porque, assim, desde 2023, eu comecei a participar de várias Olimpíadas, assim, uma em cima da outra. Então, por exemplo, as Olimpíadas de Matemática são muito diversas e tem um número muito grande, né, de Olimpíadas de Matemática. Então, como eu escrevia em várias, em todas que eu via pela frente, assim,
muitas Olimpíadas caíam na mesma semana, no mesmo mês, assim, não tinha um intervalo muito grande entre uma Olimpíada e outra. Então, o que que eu fazia, né? Para as Olimpíadas de Matemática mais básicas, eu estudava uma semana antes somente, dependendo do nível da Olimpíada, né? Se fosse uma Olimpíada, que existem níveis, tem Olimpíadas que são de nível baixo, Olimpíadas que já são de um nível médio em matemática, Olimpíadas que já são de um nível avançado, como por exemplo a OBM, a OMERG, a Jacob Pares Júnior de matemática também. Então, né, por exemplo, se fosse uma Olimpíada de nível básico, como uma Mandacaru, por exemplo, eu estudava uma semana antes. Se fosse uma Olimpíada um pouquinho mais avançada, como por exemplo a OBMAP, ou deixa eu pensar outra aqui, a Stanford Science, que é uma Olimpíada nova hoje em dia. Mas enfim, se fosse uma Olimpíada que fosse necessário uma atenção um pouquinho maior, né, eu já estudava de repente 2 semanas, assim, mas isso é porque eu já tinha uma base boa em matemática, sabe? Então não precisava revisar tanto conteúdo assim. Né? Agora, se fosse uma Olimpíada bem mais barra pesada, como uma UMERJ, uma UBM, ou até mesmo as Olimpíadas Internacionais que eu participei, eu estudava sempre que possível o máximo que eu podia antes. Por exemplo, na ITMC eu já não tive tanta oportunidade de estudar antes assim, porque as minhas férias caíram um mês antes da ITMC. Sim. Né? Quando a gente está estudando no FRJ, a gente acaba não tendo muito tempo para poder estudar para as Olimpíadas, porque é muito puxado, são muitas coisas para fazer. Então a gente acaba conseguindo dar mais atenção para as Olimpíadas nas férias mesmo. E minhas férias caíram um mês antes, então eu fui correndo ali para estudar para a ITMC. Né? E agora eu tive uma sorte um pouquinho maior esse ano, né? A AIMO, que é a Olimpíada no Japão, que espero que a gente consiga, né, consiga participar, ela vai correr em agosto. E eu já estou estudando nessas férias agora mesmo de Masters, preparando para a AIMO o quanto antes possível para ter um bom resultado. Né? E às vezes as pessoas podem perguntar, né, quantas horas que eu estudo, por exemplo. Eu não tenho assim horas de estudo, não tenho um período certo. Eu só estudo, às vezes é de manhã, às vezes é de tarde, às vezes é à noite, às vezes de madrugada também. Mas assim, eu sempre estudei até eu me cansar, entre aspas. Não é que eu estudava demasiadamente, mas é que eu estudava até o momento em que eu falava assim, tá bom, chega por hoje, vamos dar uma pausa. Né? E eu não sei quantas horas que eu ficava, só começava a estudar e aprendendo assim, às vezes fazia umas pausas, dava os intervalos, igual por exemplo tem um método que se chama método Pomodoro, eu já cheguei a usar também. Né? Mas chegou um momento que eu não precisava mais de pausa, só ia assim, chega um momento que você estuda tanta matemática que você acaba se concentrando, tendo um tal foco que você consegue ficar umas 2 horas estudando sem parar. Você tem um certo limite, porque a partir dali também você não vai render tanto. Qual é o papel do FRJ no seu desenvolvimento acadêmico ao longo desses anos? Eu acho que assim, o FRJ tem um papel muito importante, né? Porque no FRJ eu participei de vários projetos assim, né, que a FRJ tem, diferentemente de outras escolas. Por exemplo, eu participei da iniciação científica, que foi uma coisa que me fez crescer muito na parte acadêmica, né, na minha vida. Né, na iniciação científica eu tive contato com a escrita de artigos, eu fiz iniciação científica especificamente em física. Né? Eu lembro que em 2022, quando eu me inscrevi para fazer o BFEP, eu passei da primeira para a segunda fase. Né? E quando a gente passou para a segunda fase, tiveram alguns professores de física que... passou eu e mais 2 alunos. Aí tiveram alguns professores de física que deram algumas aulas para a gente, preparatórias para o BFEP. E nessas aulas, esses professores de física viam que eu tinha um bom desempenho e me convidaram a participar de uma iniciação científica com eles. Né? Daí, nessa iniciação, eu aprendi muitas coisas da área acadêmica, né? Eu tive contato com a escrita de artigos, tive contato com a física mais séria, né? A física de pesquisa, tive contato com a programação também, como eu disse, e isso me ajudou a ter uma maturidade acadêmica muito maior, né? Me ajudou a preparar, por exemplo, para a universidade, que a gente teria trabalho desse tipo. É uma coisa bem interessante que o FJ traz também, né? Porque geralmente a gente só tem iniciações científicas, assim, né? Desse nível só em universidades, e o IFJ já traz isso no ensino médio, né? Então é uma coisa muito legal, né? Eu acho que é uma oportunidade que todos os alunos assim deveriam buscar, né? Não tem muitos alunos que se interessam por iniciação científica, mas é uma oportunidade que te faz crescer muito e até agrega bastante no currículo também, quando você quiser ingressar na área de pesquisa, ou talvez até uma empresa, né? Você ter feito uma IC pode ser até um item, esqueci a Um palavra. diferencial? Pode ser um diferencial muito importante, né? Para fazer com que você seja
caramba. Reconhecido também, né? Seja reconhecido e aceito, né, naquela empresa. Sim, sim. Isso é muito importante, né? E muitos dos nossos alunos, eles trazem isso também. Isso é bem legal. Vamos falar um pouquinho da Olimpíada lá na Tailândia, ITMC, né? Sim. Como é que surgiu essa ideia? Então, foi bem interessante, né? Em 2023, como eu disse, eu comecei a me inscrever em várias Olimpíadas, assim. E uma delas foi a Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras. Era uma Olimpíada que o meu campus não participava, né? Mas eu fiquei sabendo dessa Olimpíada e ela precisava da autorização de algum responsável pela escola para poder fazer inscrição, né? Daí eu lembro que eu fui falar com o Wesley Machado, né, que era coordenador de matemática na época, responsável pelas Olimpíadas de Matemática no colégio. Daí eu falei com ele sobre a Olimpíada, se não me engano era o último dia de inscrição, então a gente fez a inscrição nas pressas, assim. Eu nem sabia muito da Olimpíada, só fui lá, escrevia as pressas, assim, correndo no colégio. Né? E depois a gente ficou sabendo que era uma Olimpíada em grupo e tudo mais, e que no edital ficava escrito que os alunos que eram premiados nessa Olimpíada, poderiam receber algum convite para uma Olimpíada internacional, né? Mas a gente não deu muita atenção para isso, acabou passando despercebido, né? E chegou o dia da prova, a gente nem sabia que era uma prova em grupo, né? Eu arrumei um grupo lá de bem rápido, assim, de urgência, eu não sabia que era uma prova em grupo. Eu só me inscrevi, assim, na Olimpíada, depois que fui saber das outras coisas. Aí eu criei um grupo lá para poder fazer a Olimpíada, eram eu e mais 9 alunos, né? A Olimpíada foi bem em cima do dia da inscrição, então não deu muito tempo para se preparar. Daí a gente fizemos a prova, por mais que a gente não tenha se preparado, tínhamos um bom resultado, a gente ganhou medalha de prata nacional e medalha de prata regional, né? E alguns meses depois a gente recebeu um convite para ir ter missão na Tailândia. Eu lembro que eu estava no corredor da escola, né? Aí chegou o coordenador, né, Wesley Machado, e falou comigo que a gente recebeu um convite para participar de uma Olimpíada lá em Bangkok e de repente a escola poderia, né, poderia conseguir, né, realizar essa viagem para lá e tudo mais. Eu lembro que eu não acreditei, sabe? Eu cheguei em casa assim, tentando processar ainda essa informação, falando, caramba, uma Olimpíada, sabe, em outro país, assim, né? Era uma coisa que eu sempre quis, né? Eu sempre tive muita vontade de fazer uma Olimpíada internacionalmente, só que eu achava que isso era possível pela IMA, por exemplo, pela Olimpíada Ibero-Americana de Matemática, né? Que são Olimpíadas bem reconhecidas. Eu não sabia que tinham outras Olimpíadas assim, internacionais também, que não eram tão reconhecidas. Daí, tipo, eu fiquei sem acreditar, né? Eu lembro que eu contei eu contei isso para meus colegas, né? Todos eles ficaram assim desacreditados, né, e tudo mais. A gente estava bem cético, achando que, poxa, seria outro país, será que a gente realmente conseguiria ir para lá e tal? Mas aí, bem no finalzinho do ano, os professores, eles confirmaram com a gente que daria para conseguir, né, fazer a viagem e tudo mais. Daí a gente foi se preparando para essa Olimpíada e conseguimos ter um bom resultado lá, né? Eu consegui a medalha de prata, teve um colega que conseguiu a medalha de bronze e teve outros dois que conseguiram a menção honrosa, né? E além disso, fomos os primeiros alunos do IFRJ a participar de uma Olimpíada Internacional, né? E como é que foi essa sensação de participar de uma Olimpíada Internacional e conquistar a medalha? Ah, muita honra e orgulho, sabe, de estar representando, né, o Brasil, né, em outro país, né, de estar representando não só o Brasil, mas nosso estado, a cidade também, estar representando os estudantes de escola pública também, alunos do IFRJ, né, a gente acaba representando várias coisas, então é uma honra, sabe, é um orgulho, assim, que dá dentro da gente, sabe, é uma gratidão muito grande de estar participando. É uma sensação que eu não sei explicar, mas que é muito boa, uma sensação de gratidão e honra. Depois que você ganhou assim tantas medalhas, né, em Olimpíadas Nacionais, o que você sentiu assim conseguindo uma medalha numa Olimpíada Internacional? Qual a sensação que te deu assim, vendo toda a história, toda a sua dedicação? O que você pensou na hora? Realização. Bom. Realização, acho que essa é a palavra que melhor se encaixa. É realização, me senti realizado assim. E novo, né? Quantos anos você tem nesse momento? Eu tinha meus 17 anos. 17 anos, muito novo, né? Então isso com certeza é uma questão bem importante. Danilo, você vem de um contexto de vulnerabilidade socioeconômica também, né? O que eu imagino que possa ter sido você possa ter encontrado algumas barreiras, né? Sim. Durante seus estudos. Então, como que é isso, assim? Como é que você lidou com todo esse contexto de vulnerabilidade socioeconômica? Como foi estudar no IFRJ também, que requer, às vezes, que você fique o dia inteiro, né, no campus? Conta pra gente aí. Eu acho que assim, o fato da minha condição, de ter uma vulnerabilidade socioeconômica,
dificulta bastante as coisas, mas eu acho que ao mesmo tempo me dá mais garra para conquistar, sabe? Os meus pais, eles tiveram uma infância, assim, muito complicada, né? A minha mãe, ela era de Minas, né? Ela parou de estudar quando ela estava no 4º ano fundamental para poder trabalhar com o babá e ajudar o pai dela. Daí meu pai, ele era da Bahia, né? E ele foi estudar muito tarde, né? Foi estudar com 11 anos de idade, posteriormente não terminou também o ensino foi até o ensino fundamental, parou de estudar para poder trabalhar, depois voltou novamente a estudar, depois parou de estudar de novo, aí depois foi só se formar no ensino médio depois mais velho, né? Então assim, minha família sempre teve esse déficit assim, né, educacional. Então eles sempre falaram comigo para poder estudar, sempre, né? Como eles não tiveram nessa oportunidade de conseguir ter um estudo assim certinho, né, um estudo formal, né, como essa oportunidade que eu estou tendo de poder estudar, né, eles sempre falaram comigo para poder estudar, porque eles enxergavam que esse era o único caminho para a gente poder crescer, poder ter uma boa condição de vida, né? E eu sempre levei isso muito a sério, né? Então, por conta disso, isso me dá muito mais garra para estudar, né? Até pelos meus pais, para poder dar uma condição melhor para eles, né? Então, foi uma coisa que me deu muito mais vontade, muito mais força de vontade, muito mais motivação para estudar. Qual era a pergunta mesmo? Acabei esquecendo. Não, exatamente isso. A gente pode até continuar, assim, se você imagina todos esses 7 períodos, né, que você passou aí no seu curso atual, você lembra de alguns momentos que foram os momentos mais difíceis, às vezes até de você se manter no curso? Eu acho que a dificuldade do curso em si mesmo, né? Acaba exigindo muito da gente. E também teve uma época que eu comecei a fazer iniciação científica, né? Eu comecei a fazer mesmo em 2023. Né? Eu já participava da IC desde final de dezembro de 2022. E à medida que eu fui participando de uma iniciação científica e fazendo a escola ao mesmo tempo, acabou se tornando uma coisa muito puxada para mim, né? O curso em si de técnica, ele exige bastante da gente. E como eu fazia IC, tinha dias que eu tinha que ficar até mais tarde na escola e tudo mais, né? Então, assim, às vezes eu sentia uma pressão muito grande, sabe? Eu acho que vários alunos sentem isso, até talvez por conta disso que alguns alunos abandonam no meio do caminho, né? Então, assim, eu sentia uma pressão muito grande. Da escola em si, das coisas aí que eu fazia, né? Eu participava de várias Olimpíadas também, né? Na época eu estava iniciando ainda, fazendo várias Olimpíadas, então eu sentia uma pressão de tudo e de todo, assim, ninguém me pressionava, mas internamente eu sentia uma pressão, assim, que era muito forte e eu sei lá, eu já pensei, assim, em parar, mas parar nunca foi uma escolha. Mas às vezes dava vontade, sabe? Às vezes estava tão difícil as coisas que eu pensava se era realmente aquilo que eu queria. Mas, assim, como eu disse, né? Por conta da minha família, eu sempre tive uma garra, sempre tive muita garra pra poder conquistar as coisas, então desistir nunca foi uma opção. Por mais que às vezes desse vontade, desistir nunca foi uma opção. E eu sempre dei dar meu máximo no colégio, e mesmo que as coisas estivessem difíceis, eu nunca desisti, né? Eu também tive um certo apoio, né? Também depois que comecei a receber o programa de permanência, também ganhei uma bolsa de IC, o que ajudou bastante a me manter no colégio, né? Ainda mais nos contraturnos, que eu tinha que ficar até mais tarde na escola, isso me ajudou a me manter lá, né? Então eu pude ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de conforto no colégio, mas ainda assim foi bem difícil. Acho que os períodos mais difíceis assim, que eu passei no colégio foi entre o terceiro período comecei a ter matérias técnicas, começou a puxar bastante. O 4º período também foi um pouco puxado. O 5º período não tanto, a gente teve a greve, né, mas foi bem corrido. Mas o 6º período também foi bem difícil também, como teve a greve, tivemos várias matérias querendo adiantar muitos conteúdos, né, como tivemos a greve, isso acabou acarretando em um período meio caótico, né, tivemos muitas coisas para fazer e tudo mais, foi um período bem difícil. Mas, assim, eu nunca desisti, nunca pensei em desistir, sempre fiquei com a cabeça erguida para poder enfrentar tudo, né? E trazendo a felicidade para minha família, né? Principalmente. É uma Nossa, coisa bom. que eu prezo bastante. Foi bom você trazer esse ponto da pressão, né? Porque isso é algo bastante ruim e às vezes as pessoas elas não se dão conta disso, né? O aluno ele já tem uma pressão que vem da família, né? Uhum. Em algumas situações. Já tem a sua própria cobrança, né? E aí o que é importante entender é que assim,
a gente não vai ser bom o tempo todo, Uhum. a gente não precisa ser bom o tempo todo, né? Às vezes tem aquela pressão em cima da gente, né? E não é definitivamente o melhor caminho. Mas, outra questão também que é importante a gente entender, né, isso os professores ou até a instituição como um todo, é óbvio que você está tendo um sucesso enorme e isso vai te trazer bons frutos. Mas isso não significa que o colega que está ali do lado, que ele também não é o melhor aluno ali, que ele não vai ter uma vida boa. Então, Sim. isso acaba sendo muito complicado, né? Às vezes é importante a gente parar para pensar no que, na pressão que você está fazendo, o que aquilo acarreta ao aluno. Será que acarreta algo positivo ou muito mais um lado negativo, né? Uhum. É, e aí é importante você trazer isso aqui para gente. E queria saber os seus próximos passos acadêmicos e profissionais, assim, o que você pensa aí para o seu futuro? Ah, já pensei em muitas coisas, assim. Eu pensei em um futuro, assim, um pouco distante, trabalhar com pesquisa em matemática, que realmente, assim, é minha paixão. Uhum. Eu comecei a trabalhar com pesquisa, assim, né, de maneira amadora, né, quando eu tinha 13 anos de idade, por incrível que pareça. Né, eu via muitos vídeos, assim, relacionados a curiosidades da matemática, e um dia eu vi um vídeo relacionado à conjectura de Goldbach, por exemplo, aquela conjectura que diz que todo número par pode ser escrito como a soma de dois números primos, né? Eu fiquei intrigado com isso e comecei a tentar provar, né? Não era uma boa ideia, não tinha capacidade alguma de fazer isso, mas eu fui muito cabeça dura e continuei tentando provar isso. Né? Isso se tornou uma pesquisa minha, assim, uma pesquisa pessoal minha, né? E por conta de ficar trabalhando nesse problema, até hoje eu nunca tive sucesso, né? Mas por conta de ficar trabalhando, né, nesse problema, tentar provar de alguma forma essa conjectura, eu acabei é, me interessando pela área de pesquisa em Uhum. matemática, né? Eu acho muito interessante você trabalhar assim problemas que são conjecturas, não tem uma solução ainda, e que se você resolver pode gerar um grande desenvolvimento tecnológico, quem sabe, pode ajudar a tecnologia, né? Pode ajudar o mundo. Eu acho isso muito interessante, né? E você gosta bastante de Olimpíadas, né? Você Sim. pretende continuar ainda participando de Ah, com Olimpíadas? certeza, na medida do possível, assim, continuar fazendo Olimpíadas, né? Eu acho que 37 premiações já tá um número bom, né? Mas eu acho que pode aumentar mais um pouquinho, né? Para a gente terminar aí, Danilo, queria saber se você podia deixar uma mensagem, né, para os estudantes do IFRJ que enfrentam desafios, mas que têm vários objetivos e Uhum, querem chegar lá, e assim também para outros estudantes que estão assistindo, né, esse podcast, que uhum. possam vir a se interessar em estudar aqui com a gente no IFRJ. Aí se você puder mandar uma mensagem para eles, seria ótimo. Claro. A primeira coisa que eu digo é você ter persistência, né? Estudar FRJ não é algo fácil. Dependendo do curso que você escolhe, né? Por exemplo, eu escolhi eletrotécnica, é um curso bem puxado, bem difícil. Né? Mas independente do curso que você faz, eu digo para você não desistir, né? Até porque o IFRJ ele traz muitas oportunidades, né? É um diferencial do IFRJ em relação aos colégios, traz oportunidades como a iniciação científica, traz oportunidades como as Olimpíadas também, que o IFRJ participa. O IFRJ tem núcleos, por exemplo, né, como o Neducan, NEABI e outros núcleos também que o IFRJ tem. O IFRJ também tem programas de auxílio, iniciação científica, enfim, o IFRJ ele tem uma vasta gama de oportunidades, né, que podem te ajudar, podem mudar assim a sua carreira acadêmica. Então, por mais que o IFRJ talvez seja um pouco difícil, tem essa questão da pressão, eu digo para não desistir, porque tem muitas outras coisas boas, né? Quem sabe você tem a oportunidade de participar de algum evento externo. Por exemplo, o FRJ ele é muito ligado, né, a eventos assim, né? Como por exemplo, eu participei da Olimpíada na Tailândia, o FRJ ele conseguiu fazer isso ser possível, né? O pessoal interno do FRJ, da reitoria também, trabalhando ativamente para que isso fosse possível. Mas o FRJ também trabalha de outros eventos menores, por exemplo, o FRJ participa de feiras científicas também, às vezes que podem ser até em outro estado também, são experiências interessantes que você pode ter, participa de vários projetos, né, e vários eventos assim, né, não só dentro, como eu falei, do FRJ também, e a FRJ te entrega muitas outras oportunidades, te dá um leque de opções, assim, oportunidades que podem te fazer crescer, né, academicamente e assim, né, ajudar você a escolher, você decidir sobre o seu futuro, né.
apesar das dificuldades. Então, é o que eu digo, não desista, persista, né? E aproveite ao máximo as oportunidades que a FJ te entrega. Porque são muitas oportunidades e às vezes isso pode acabar, né, mudando sua vida de maneira positiva. É isso. Incrível, Danilo. Danilo, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Para mim é um privilégio ter você aqui e poder compartilhar a sua história, poder compartilhar esse amor pelo FRJ, como o FRJ mudou sua vida também. Sim. E desejo a você muito sucesso. Né? Tenho certeza que a gente vai ter várias notícias sobre você e vamos ainda participar de muitas coisas juntos, e quem sabe trabalhar juntos, quem sabe você volta para o FRJ também, para trabalhar aqui com a gente, né? Sim. Então, assim, existe um futuro aí muito promissor. Obrigado. Eu que agradeço aqui de estar participando, né, desse podcast. Eu acho uma iniciativa muito legal, né, criar um podcast para falar sobre as histórias que a gente tem na FRJ, para poder motivar não só alunos, né, mas também outras pessoas, servidores, pessoas que trabalham na FRJ e levantar esse orgulho, né, pelo nosso instituto. Eu queria dar um salve também para minha família, né, meu pai, minha mãe, meu irmão, que talvez vão estar assistindo, né, esse vídeo em algum momento. Né? Meus pais, minha família, né, sempre foi um ponto crucial em toda a minha trajetória, eles sempre estiveram me apoiando. Né? Mesmo que eles não soubessem muito o que eu estivesse fazendo, né, mas eles sempre estiveram me apoiando, sempre estiveram ali junto comigo, né, para que eu não desistisse, para que eu sempre perseverasse ali na minha trajetória e continuasse, né, de pé, mesmo com os obstáculos, as dificuldades e tudo mais. Então, minha família é um ponto crucial nisso. E eu acho que quando você quer atingir o objetivo por você mesmo é uma coisa, mas quando você quer atingir algo pela sua família, é diferente. Você tem muito mais força de vontade, muito mais garra e acaba que desistir não é uma opção. Você quer fazer aquilo e você vai tentar até o fim pela sua família. Então, isso é muito bonito, Danilo, muito importante. Família é uma coisa muito importante para mim. Queria agradecer aí a companhia de vocês nesse episódio. Mais uma história inspiradora aqui para os nossos estudantes da FRJ e você que quer estudar aqui com a gente também. Quem quiser participar do podcast Sou FRJ, também pode entrar em contato com a gente, contar a sua história, compartilhar a sua história, ter algum fato ou alguma marca que o IFRJ deixou em você, a gente vai ter o prazer de receber vocês aqui. E continue acompanhando o nosso programa nas redes sociais, @Thiago Matos Pinto e @SouIFRJ. Até a próxima.